Prezados irmãos, graça e paz, estamos aqui finalizando esse nosso estudo, trazendo uma palavra para reflexão sobre o tema, o que é ser diácono. Inicialmente nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Como é do nosso conhecimento, um dos oficiais de uma igreja batista é o diácono, o outro é o pastor. Mas antes de avançarmos nessa reflexão, se faz necessário esclarecer que, quando usamos aqui o vocábulo diácono, está sendo feita uma aplicação genérica, ou seja, refere-se a um só tempo ao ser masculino homem diácono e ao ser feminino mulher diaconisa. Portanto, doravante, ao falarmos em diácono, está incluído neste termo o homem diácono e a mulher diaconisa. Feitos esses esclarecimentos, prossigamos a nossa reflexão. O diaconato é uma instituição de fundamental importância na vida de uma igreja, porque através da ação eficaz desses homens e mulheres de Deus, o pastor poderá exercer com tranquilidade o seu ministério, orando e pregando a palavra, e de outra parte, a comunidade de fé pode desfrutar de um convívio pacífico. Mas perguntamos, o que é ser diácono? Essa é a questão. Ser diácono é, primeiramente, ter vida afinada com o Espírito Santo de Deus, de modo a que, através de suas ações, o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. É ser disponível e compromissado com o Evangelho, com a igreja e com a comunidade. É exercer um ministério espiritual virtuoso, pleno de expressões do fruto do Espírito, ou seja, de fé, de sabedoria, de mansidão, de longanimidade, de amor. Sugiro uma leitura acurada do livro Cartas a um Jovem Diácono, referente ao tema Diáconos fazendo e acontecendo. Identifique ali exemplos a serem seguidos e ou evitados. Ser diácono é praticar o serviço cristão visando a sempre abençoar o seu semelhante, material e espiritualmente, para que os outros desfrutem também das ricas bênçãos dos céus. Conceitualmente, é um serviço cristão auxiliar, subordinado ao pastor e à igreja, que deve ser considerado e aceito como um ministério de suporte e cobertura espiritual na vida da igreja e do ministério pastoral. Ser diácono é ser um crente que aceita ser consagrado para servir e jamais para ser servido. Ser diácono é ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo, que tem prazer em o servir e em proclamar as boas novas de salvação. Ser diácono é também buscar estar orando sem cessar e ter alegria em dialogar, conversar, se comunicar com o Mestre por excelência. Por outro lado, ser diácono é também servir às mesas do Senhor, da igreja e do pastor. Pode-se resumir esse tema dizendo que ser diácono em servir às mesas é sobretudo uma questão espiritual, porque cabe ao diácono promover a paz e a comunhão entre os irmãos, a manter a chama acesa pela oração e de não desprezar a profecia, mas aplicar-se à pregação da palavra. Quanto a este último aspecto, é recomendável que o diácono procure sempre ser um excelente professor na escola bíblica dominical.
Antes de tudo, lembrar que este tema, servir às mesas, está amparado pelos seguintes textos bíblicos: Atos 6, capítulo 2, Atos 6, Atos capítulo 6, versos 2 e 3, Lucas 22 e 26, João 12 e 26 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e versos seguintes. Mas também consiste em mas dizendo de outra maneira, consiste em que significa, o que significa essas mesas? Quanto à mesa do Senhor, ser diácono significa promover a distribuição dos elementos da ceia aos congregados, no momento certo do culto em que a igreja lembra em ato solene o sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz do Calvário. Essa mesa é uma ordenança, mas sem valor sacramental. Na prática, significa dizer, no tocante ao servir a mesa do Senhor, que compete-lhe promover a distribuição dos elementos da ceia aos congregados, ressalvando-se aqui o critério adotado pela igreja ou denominação quanto à qualificação daquele que possa dela participar. Assim, a ceia pode ser livre, restrita ou ultra-restrita. A ceia será livre quando aberta a membros de qualquer igreja evangélica, independentemente da cor denominacional. A ceia restrita é somente aos participantes. Os participantes devem ser sempre membros da denominação da mesma fé e ordem. Ou seja, se ele é membro de uma igreja batista, qualquer que seja essa igreja, qualquer seja o lugar geográfico dessa igreja, no mesmo município, no mesmo bairro, em outros municípios, em outros estados, onde for, mas se é uma denominação batista e a igreja praticar se restrita, somente membros da igreja batista podem dela participar. Mas quando a igreja participa do sistema de ceia ultra restrita, somente podem participar os membros da igreja batista local. Mesmo que tenha uma igreja batista no mesmo bairro, ele estando presente não poderia participar, porque é somente para os membros da igreja batista local. Mas isso as igrejas definem cada uma por si e pratica aquilo que considera ser mais conveniente. Já sabemos que a ceia do Senhor, a semelhança do batismo, é uma ordenança bíblica, mas sem valor sacramental. É comumente celebrado uma vez por mês, geralmente no culto dominical, matutino ou vespertino, a critério de cada igreja. Outros deveres têm sido imputados aos diáconos, especialmente nas igrejas batistas. Um destes é a necessidade de sua presença ativa nos procedimentos que antecedem e concluem o ato de celebração de batismos, cuidando, por exemplo, entre outras questões, dos trajes ou vestimentas dos batizandos, evitando que esses acessem as águas batismais com roupas colantes, transparentes, etc., a bem da reverência devida neste ato sagrado da vida eclesiástica da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ser diácono é igualmente servir a mesa da igreja, também conhecida como mesa dos pobres. Esta mesa define o cuidado aos órfãos e às viúvas, inclusive aqueles que se encontram em estado de pobreza, de carência material. A estes a igreja, através dos diáconos, deve dedicar uma ação especial. Por isso, em sua carta, Tiago, meio-irmão de Jesus, que foi pastor da igreja em Jerusalém, faz um registro muito forte ao dirigir-se aos crentes judeus, a que chamou de as 12 tribos que se encontram na dispersão. A eles, Tiago escreveu:
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Está isso lá em Tiago, capítulo 1, verso 27. Acrescente-se ainda a condição de ser diácono quanto ao servir à mesa da igreja ou dos pobres, o fato que geralmente encontramos nas igrejas cristãs um maior número de pessoas carentes do que abastadas financeira e economicamente. É fundamental que cada diácono procure identificar os casos entre os congregados que estejam atravessando situação de desequilíbrio material, a fim de providenciar junto à igreja ou departamento ou Ministério de Ação Social o suprimento dessa necessidade, evitando que esse encargo recaia sobre o pastor. Este deve dedicar o seu tempo primordialmente à oração, ao estudo bíblico e à proclamação da palavra, como ensina o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e verso 4. Ainda, outro dever do ser diácono é o de servir à mesa do pastor. Não que esta prática esteja claramente explicitada no Novo Testamento, mas no contexto, ela se coaduna com o zelo cristão que deve ser demonstrado no cuidado integral a ser dedicado ao obreiro local. Por isso, muitas igrejas ou denominações adotam essa prática de confiar ao ofício diaconal os cuidados de servir à mesa do pastor. A par disso, é atribuição honrosa do ofício diaconal zelar pelo sustento do obreiro e da sua família, para que possam desfrutar de uma vida digna, segundo as condições econômicas da igreja. Para tanto, deve auscultar periodicamente as necessidades materiais do pastor, no sentido de procurar supri-las adequadamente e na oportunidade devida. Também faz parte deste nobre ofício orar pela vida do pastor, pela vida existencial, pela vida emocional e espiritual, ministerial e familiar do pastor, e também de outros obreiros da igreja, como pastor auxiliar, seminaristas, obreiros, etc. Além disso, zelar por sua vida material, financeira e econômica, exemplificando definição do valor adequado para prebendas, compatível com a realidade da igreja, afora outros benefícios tais como plano de saúde, fundo de garantia por tempo ministerial, moradia saudável, gabinete pastoral digno com computador, internet. No tocante ao aspecto da vida funcional, levá-lo a dispor de livros, cursos, participar de congressos. E na parte eclesiástica, promover a paz, o bem-estar e a liderança do pastor na igreja, mediante a identificação de áreas de atritos, murmurações ou mágoas, ou outras que recomendem proteção ao pastor. Quanto à mesa do pastor, ser diácono significa igualmente oferecer assessoria eclesiástica e ministerial, mediante acompanhamento regular da membresia da igreja, procurando conhecer seus membros e suas necessidades e problemas, orando com eles e informando ao pastor casos especiais que mereçam seu apoio ou interferência, visitando os membros excluídos ou afastados e os carentes de qualquer natureza, identificando desvios doutrinários entre a membresia, típicas do agnosticismo, inclusive a presença de insinuações concernentes à chamada ideologia de gênero, gênero neutro e que tais. Ajudando o pastor nas ações disciplinares de membro congregado em situação de pecado, acompanhando o pastor na visitação com vistas à recuperação desse crente, participando de forma presencial nos cultos e ou reuniões realizadas na igreja ou fora dela,
Mas antes de finalizar esta reflexão, convém listar aqui de modo mais detalhado outras atividades afins ao ofício diaconal, mesmo porque o tema servir às mesas é bem mais amplo do que ordinariamente se pensa. Com efeito, a referência a servir às mesas nos leva a considerar o fato de haver uma relação direta em termos de oferecer à igreja e ao seu pastor suporte ministerial, na recepção, na segurança e na reverência mediante a acolhida saudável a visitantes e a congregados, na vigilância e ordem do culto ou serviço religioso, na distribuição de boletins ou envelopes para contribuições, seja dízimos, ofertas, etc., na identificação dos nomes de visitantes para levar adiante, vir a ser anunciada a presença de tais pessoas durante o culto. Significa cuidar das conduções do santuário para o serviço religioso, verificando a arrumação do púlpito, da bancada, ornamentação, bem assim a preparação dos ambientes para as aulas da EBD e da limpeza do santuário. Testando o som e microfones do púlpito e de outras áreas que se utilizam dessa ferramenta de meio de comunicação, bem assim dos aparelhos de climatização do santuário, caso esteja apto para realizar esse tipo de serviço, por se tratar de atividade especializada. Significa oferecer supervisão na manutenção e conservação do patrimônio, promovendo a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis e instalações em geral, oferecendo condições adequadas de funcionamento de toda a sua infraestrutura, em termos de instalações hidráulicas, incluindo-se aí banheiros e sanitários, da parte elétrica em geral, inclusive a iluminação dos santuários, do santuário e áreas externas, bem como de portas, janelas, fechaduras, ferrolhos, trancas em geral, e da pintura do templo e de outros imóveis da igreja, sempre que identificar tal necessidade. Para tanto, não se faz necessário o diácono ser eletricista, bombeiro, hidráulico, marceneiro, pintor ou que tais. Se assim for melhor. Entretanto, o que se espera dele é o espírito de iniciativa para identificar a necessidade de algo e agir para contornar a situação, resolver aquela necessidade. Como é sabido, as igrejas de médio ou grande porte comumente aparecem departamentalizadas, com riqueza de ministérios e assessorias, alcançando os vários setores de atividades eclesiásticas, incluindo-se aí as áreas social, financeira, patrimonial, etc. Nesses casos, os diáconos devem participar como membros integrantes desses segmentos, preferencialmente, observada a sua especialidade, na qualidade de coordenadores, supervisores ou relatores, a fim de marcar indelevelmente a presença do serviço diaconal nesses ambientes sistêmicos da igreja. Finalmente, ser diácono é imitar a vida de Jesus Cristo, o diácono sem igual. Esta é a expressão maior de ser diácono. Vamos repetir. Finalmente, ser diácono é imitar a vida de Jesus Cristo, o diácono sem igual. Esta é a expressão maior de ser diácono. Isto tudo é ser diácono, é ser consagrado para servir, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Reflexão feita pelo pastor Hermes Carvalho, atendendo o pedido do pastor da igreja, da Segunda Igreja Batista de Salgueiro. Que a todos o Senhor Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.